argumentando que, a partir de 1924, quando Stalin assumiu o poder, o Estado soviético foi burocratizado, criando milhões de funcionários, grande parte deles egressos do velho aparelho de Estado czarista, que esses funcionários, pouco a pouco, transformaram-se em uma casta no interior do partido e do Estado, passando a desfrutar privilégios econômicos e sociais cada vez maiores, que essa burocracia, paulatinamente, passou a dominar o partido e a internacional, subordinando-os à teoria stalinista do socialismo num só país, ou seja, a ruptura com o avanço da Revolução Mundial e ao estabelecimento de acordos, primeiro com as burguesias semicoloniais, como a da China, 1925 a 1927, para conter a Revolução, e depois com o próprio imperialismo e Alta Potsdam. Em 1945 a 1946, Trotsky organizou a oposição de esquerda já em 1924, sendo expulso da URSS em 1928. Afinal, em 03738, em Périgueux, localidade próxima a Paris, 21 delegados procedentes de 11 países fundaram a Quarta Internacional. Essa nova internacional adotou como documento básico o Programa de Transição, escrito por Leon Trotsky. O programa de transição pode ser definido como um conjunto de reivindicações transitórias que, partindo das condições de consciência das massas, preocupações com seus interesses espontâneos e imediatos, as conduzem a lutar por objetivos irrealizáveis sob o regime capitalista. A teoria desenvolvida pelo programa de transição demonstra, no fundamental, que o cumprimento das tarefas democráticas, nos países burgueses e atrasados, conduz diretamente à ditadura do proletariado, o que coloca as tarefas socialistas na ordem do dia. Enquanto o comunismo ortodoxo, Terceira Internacional, considera que o caminho para a ditadura do proletariado deve passar por um período de democracia que desenvolveria plenamente as forças produtivas. Outro aspecto da teoria da revolução permanente é o de que, necessariamente, as profundas transformações na economia, na técnica, na ciência, na família, nos hábitos e nos costumes, completando-se, formam combinações e relações recíprocas de tal modo complexas que a sociedade não pode chegar a um estado de equilíbrio. Nisso se revela o caráter permanente da revolução socialista. Finalmente, um outro aspecto da teoria da revolução permanente implica no caráter internacional da revolução socialista, resultado do estado da economia e da estrutura social da humanidade. Dessa forma, o internacionalismo não seria um princípio abstrato, e sim o reflexo político e teórico do caráter mundial da economia e do desenvolvimento mundial da luta de classes. Nesse sentido, os trotskistas assinalam que a Revolução Nacional não constitui um fim em si, e sim apenas o elo de uma cadeia internacional. O programa de transição considera a existência de 4 etapas no processo de luta de classes. Contra-revolucionária, período em que a conjuntura política não permite grandes ascensos populares, somente ocultos trabalhos de massa. O não revolucionário, período em que já são possíveis algumas manifestações populares, se bem que ainda restritas. E pré-revolucionária, período em que existe um aumento da correlação de forças entre povo e governo, propiciando condições favoráveis à preparação das massas para um futuro enfrentamento direto com o regime. Revolucionária, a correlação de forças entre o povo e o governo está em equilíbrio. As massas possuem condições para enfrentar o regime. A situação revolucionária é dada, segundo definição de Lenin, pelo conjunto de 3 situações objetivas. A impossibilidade das classes dirigentes manterem sua dominação de forma inalterada. O agravamento, além do comum, da miséria e da angústia das classes oprimidas. Desenvolvimento acentuado, em virtude das razões anteriores, da atividade das massas. O programa de transição considera que as tarefas da Quarta Internacional são: A. A Revolução Mundial, Social e Política. B. A Revolução Política, com a destruição da burocracia, na União Soviética e demais estados ditos operários. Para isso, no entanto, além das condições objetivas, diz Trotsky ser necessária a existência de um partido revolucionário com influência de massas, que cria as condições subjetivas. Durante a guerra, a Quarta Internacional se desarticulou, logo depois, em 1943, foi reorganizada. A partir daí, passou por várias crises e cisões, existindo, hoje, 5 centros internacionais com influência junto à esquerda no Brasil, que reivindicam a direção da Quarta Internacional. QICIR, Quarta Internacional, Centro Internacional de Reconstrução. LTQI, Liga Internacional dos Trabalhadores, Quarta Internacional. SI, Secretariado Internacional. SU, Secretariado Unificado. TQI, Tendência Quarta Internacional. Os grupos trotskistas brasileiros,
Seções desses centros de irradiação do trotskismo são os seguintes, respectivamente: FQI, Fração Quarta Internacional; CS, Convergência Socialista; PORT-P, Partido Operário Revolucionário Trotskista, Posadista; ORMDS, Organização Revolucionária Marxista, Democracia Socialista; OQI, Organização Quarta Internacional. Uma concepção de funcionamento interno do partido constitui a diferença fundamental entre as organizações seguidoras da Terceira e da Quarta Internacionais. As organizações da Quarta Internacional admitem, estatutariamente, como prova de democracia interna, a formação, por seus militantes, de tendências e frações, que são assim definidos. Tendência: constituição formal de uma corrente de opinião dentro do partido, sendo reconhecido como legítimo seu direito de fazer proselitismo e ganhar adeptos, dentro da organização, para suas posições. A tendência contesta determinados conceitos de ordem tática. Fração: diferencia-se da tendência em dois aspectos. Em seus objetivos, pois, além de buscar a adesão de companheiros para suas posições, apresenta-se, também, como alternativa à direção do partido. Em seu funcionamento, pois seus membros fazem valer o centralismo interno, ou seja, determinam o voto de cada um de seus membros e discutem outros pontos do programa além daqueles de que discordam, e pelos quais se constituíram em fração, constantes expressamente em suas declarações de fração, documento preliminar, obrigatório, que dá conta da constituição do grupo. Analisados os estatutos da Quarta Internacional, Centro Internacional de Reconstrução e da Liga Internacional dos Trabalhadores, Quarta Internacional, 2 dos 5 centros internacionais de difusão do marxismo-leninismo-trotskismo com atuação no Brasil, verifica-se que a mobilização revolucionária da classe operária e dos trabalhadores do mundo contra o imperialismo e a burguesia conduzirá à sua destruição e à revolução socialista, com a implantação da ditadura revolucionária do proletariado, artigo 1º do Estatuto da LIT-QI. A LIT adota como seu programa de transição, artigo 2º do Estatuto da LIT-QI. A Quarta Internacional, Centro Internacional de Reconstrução, se constitui como organização mundial, que se reivindica dos princípios de organização do centralismo democrático, tais como foram desenvolvidos na experiência do Partido Bolchevique, implementados mundialmente pela Internacional Comunista e retomados no momento de fundação da Quarta Internacional. Artigo 1º do Estatuto da QI-CIR. Em cada país os membros da Quarta Internacional, Centro Internacional de Reconstrução agrupam-se em organizações nacionais, partidos, organizações, ligas, grupos, regulamentadas pelos princípios do centralismo democrático e que se constituem sob a plataforma e segundo a estatutação organizativa definida e estabelecida pelo Congresso de Fundação da Quarta Internacional, setembro, 1938. As organizações filiadas constituem-se com base nas decisões e na orientação definidas pela presente Conferência e, consequentemente, têm como objetivo a reorganização e reconstrução da Quarta Internacional, isto é, o seu restabelecimento como partido mundial centralizado e a construção de partidos revolucionários dirigentes, seções da Quarta Internacional, em cada país. Artigo 3º do Estatuto da LIT-QI. A LIT-QI será formada por organizações nacionais afiliadas. Artigo 3 do Estatuto da LIT-QI. Em cada país, os militantes da LIT-QI estão reunidos em organizações nacionais, partidos, grupos ou ligas, consideradas seções nacionais filiadas à LIT-QI. Cada uma dessas seções contribui regularmente para o funcionamento dos organismos internacionais de maneira proporcional ao número de seus membros. Artigo 4 do Estatuto da LIT-QI. A estrutura e o regime interno da LIT-QI e de todas as suas seções estão determinados pelos princípios e pela prática do centralismo. Artigo 5 do Estatuto da LIT-QI. As organizações filiadas deverão acatar as decisões da Conferência Mundial, assim como as decisões dos organismos aos quais a Conferência delega seus poderes, nas condições estabelecidas nestes estatutos. Artigo 5 do Estatuto da QI-CIR. As organizações filiadas deverão cobrir uma cota internacional, fixada em função de sua força e das condições políticas de sua atividade. Artigo 6 do Estatuto da QI-CIR. Traduzindo esses estatutos, conclui-se que os grupos trotskistas existentes no Brasil são, na realidade, seções de centros internacionais, e não grupos trotskistas nacionais, como muitos imaginam. Esses grupos não são, então, a FQI, a CS, o PORT-P, a ORMDS e a OQI, como se denominam, e sim, respectivamente, a QI-CIR, a LIT-QI, o SI, o SU e a TQI, o que significa dizer que há, no momento,
5 grupos trotskistas internacionais que, estatutariamente, lutam para implantar revolucionariamente a ditadura revolucionária do proletariado, com todas as suas consequências, em nosso país.